Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê. Ele tem um desenho de coração no meio, que é opcional. Amarração com cordão regulável no cos. Também pode escolher se quer ou não usar o cordão. E a gola caída na frente. Esse modelo de cropped pode ser uma blusa também, é só fazer mais comprido. Esse é no tamanho P, mas esse modelo pode fazer para qualquer tamanho, de criança até a fase adulta. E vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar na confecção. Mas antes, peço para que deixe seu like e para quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o barbante glitter da Fial. Ele é o número 4, Tex de 590, possui 130 gramas e 215 metros. A composição têxtil é de 85% de algodão no mínimo. E a agulha indicada para esse fio é de 2,5 a 3,5 milímetros. A cor desse barbante é branco, com fios rosa pink no meio. E a numeração dessa cor é 0381. Além desse fio, vou usar um outro na mesma espessura, porém na cor rosa bebê. E como eu vou fazer o tamanho P e vou usar duas cores, essa como cor principal e o rosa para o acabamento, preciso de um novelo completo desse e um pouquinho só do rosa. Usando uma cor somente para o PP, precisa somente de um novelo. Para o PMG, 2 novelos e para o GG, 3 novelos. Mas claro, a quantidade de fios que irá gastar depende do ponto de cada um e do tamanho da peça. Já estou com o fio glitter para dar início e primeiro vou fazer correntinhas até ficar no tamanho que eu preciso. Porém, as correntinhas devem ser feitas de 3 em 3 até chegar no tamanho. E para saber o tamanho, pode fazer sob medida ou seguir as minhas recomendações. Mas, independente do tamanho, deve ter um acréscimo de 10 centímetros pelo menos, para que fique um pouco folgado. E como estou fazendo o tamanho P, para esse cropped eu considero de 83 a 87 centímetros. Vou fazer com 10 centímetros a mais, ficando com 93 a 97 centímetros. PP 78 a 82, M 88 a 92, o G 93 a 97 e GG 98 a 102. Essas medidas sem o acréscimo de 10 centímetros. Para criança de 2 a 5 anos, faço a medida do tórax de 51 a 58 centímetros. De 6 a 9 anos, 59 a 68. De 10 a 14 anos, de 69 a 79 centímetros. Essas medidas sem acréscimo de 10 centímetros. Mas para criança eu sempre recomendo fazer sob medida. Terminei de fazer todas as correntinhas, fiz de 3 em 3 até ficar do tamanho que eu preciso. Antes de continuar, vejo se as correntinhas não estão torcidas. Para ir na primeira correntinha que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. O primeiro nozinho conto como correntinha. E depois de fechar, vou fazer a primeira carreira, fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais 2 correntinhas de espaço, ficando com 5. Vou saltar as 2 próximas correntinhas de base e na terceira faço um ponto alto. Feito o primeiro bloquinho, faço 2 correntinhas, salto 2 correntinhas de base e na terceira faço um ponto alto.
faço 2 correntinhas, salto 2 correntinhas de base e na terceira faço um ponto alto. E vou fazendo assim por toda a volta, 2 correntinhas de espaço, saltando 2 de base, na terceira fazendo um ponto alto, e quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Chegando no final da primeira carreira, fiz 2 correntinhas, saltei 2 de base, na terceira fiz um ponto alto, e agora eu vou finalizar fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 correntinhas de espaço. Vou saltar as correntinhas de base e no próximo ponto faço um ponto alto. 2 correntinhas, salto as correntinhas de base e no próximo ponto faço um ponto alto. E sigo fazendo 2 correntinhas e um ponto alto sobre cada ponto. E vou seguir fazendo essas mesmas repetições de pontos até o final da carreira e nas próximas. Para fazer o desenho do coração, vai precisar de 12 carreiras, só para o desenho. Então, independente do tamanho que for fazer, 12 carreiras já serão para o desenho. E a última carreira do desenho será a última carreira feita completa, antes de dividir as laterais para fazer a cava do braço. Pode ir fazendo carreiras repetidas até ficar faltando 12 carreiras para chegar no tamanho que precisa. Por exemplo, se eu quero 19 centímetros de carreiras, quando estiver faltando 12 carreiras para completar 19 centímetros, eu paro. E com as primeiras carreiras já dá para saber mais ou menos qual o tamanho do ponto. E como será a última carreira do desenho, a última carreira completa, e vai ser onde eu vou dividir as duas partes para a cava do braço, é a partir debaixo do braço que devo medir. Pode ser feito do tamanho que quiser. Vou fazendo aqui minhas carreiras repetidas, vou fazer pelo menos com os meus pontos 4 carreiras iguais. Mesmo quem esteja usando o mesmo fio, pode ser que não dê a mesma quantidade em centímetros. E para cada tamanho eu faço uma carreira de diferença. Então, para o PP eu faço somente 3, para o M 4, para o G 5, para o GG 6 carreiras antes do desenho. Vou fazendo aqui e já volto. Esses tamanhos eu faço se for cropped e para criança somente uma carreira. E claro, se for blusa, também deve medir a partir de baixo do braço até o tamanho que precisa. Fiz aqui as minhas 4 carreiras para o tamanho P. E com os meus pontos ficaram mais ou menos 4 carreiras com 4,5 centímetros. Antes de dar continuidade, primeiro eu vou marcar o meio certinho. Vou contar os bloquinhos a partir do ponto que eu estou finalizando e iniciando a carreira. Deixo esse ponto para trás e marco o meio certinho da frente. Se for 2 bloquinhos sendo o meio, pode marcar somente um deles que não tem problema. E para marcar, eu vou usar um alfinete de plástico, mas pode usar pedaço de fio. Marquei o meio certinho aqui, na parte da frente. Na verdade, foram 2 bloquinhos, o meio, mas aí eu marquei um deles. E para os tamanhos que for o meio certinho, é só marcar normalmente. Agora eu vou seguir fazendo a minha carreira de bloquinhos sobre bloquinhos. E quando eu estiver chegando na marcação, eu volto. Faltando aqui um bloquinho para chegar no bloquinho marcado, vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto no ponto alto do bloquinho marcado. Vou para dentro do bloquinho marcado no espacinho de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos juntos. E nesse outro ponto alto desse mesmo bloquinho marcado, faço um ponto alto, ficando assim um conjunto de 4 pontos altos sobre o bloquinho. Faço 2 correntinhas,
Vou saltar as correntinhas no próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas no próximo ponto, um ponto alto. E sigo fazendo os bloquinhos normalmente até o final da carreira. E quando eu finalizar essa carreira, eu vou iniciar a próxima. E quando estiver chegando no último bloquinho, antes do conjunto de pontos altos, eu volto. Chegando no último bloquinho, antes do conjunto de 4 pontos, já posso tirar a marcação. E vou fazer duas correntinhas. E no primeiro ponto alto desse bloquinho, antes do conjunto de pontos, faço um ponto alto. Igual fiz no bloquinho do meio, vou fazer aqui também 2 pontos altos dentro do espacinho de duas correntinhas do bloquinho. Vou no primeiro ponto alto desse conjunto de 4 pontos, que também é o ponto alto desse bloquinho, e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. O último ponto já é o ponto alto desse próximo bloquinho depois do conjunto de pontos. E dentro do bloquinho, depois do conjunto de pontos, faço 2 pontos altos, igual ao outro lado, e em cima do ponto do bloquinho, um ponto alto. Agora faço duas correntinhas e vou seguir fazendo um ponto alto no ponto de base, duas correntinhas, um ponto alto no ponto de base. Quando eu terminar essa carreira de bloquinhos, vou iniciar a próxima, e quando estiver faltando um bloquinho somente para chegar no conjunto de pontos, eu volto. Chegando no último bloquinho, antes do conjunto de pontos, vou fazer igual eu fiz na carreira anterior. Faço duas correntinhas, no ponto alto desse último bloquinho faço um ponto alto, e dentro do bloquinho, no espacinho de duas correntinhas, 2 pontos altos juntos. Vou nesse primeiro ponto alto do conjunto de pontos, que é também o ponto alto desse último bloquinho, e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Chegando no último ponto, faço um ponto alto e vou fazer igual eu fiz no início. 2 pontos altos no espacinho de duas correntinhas do bloquinho depois do conjunto de pontos, igual eu fiz na carreira anterior, e um ponto alto em cima do ponto do bloquinho. E sigo fazendo normalmente a carreira de bloquinhos, duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto, até o final da carreira. E vou seguir fazendo assim nas minhas próximas carreiras. No primeiro e no último bloquinho, antes e depois do conjunto de pontos, faço um ponto alto em cima do ponto alto do bloquinho e 2 pontos altos no espacinho de duas correntinhas dos bloquinhos. E um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou seguir fazendo assim até ficar com um total de 5 carreiras. Fiz 3 e vou fazer mais 2. Todo o início de carreira do desenho é igual ao final. Então, sigo fazendo aqui por mais 2 carreiras repetidas. A cada carreira vai aumentando os pontos altos e ficando maior o desenho. E quando eu estiver com 5 carreiras do desenho prontas, eu volto. Dei continuidade aqui fazendo as minhas próximas carreiras igual eu fiz nas primeiras. Fiz até ficar com 5 degrauzinhos, ou seja, 5 carreiras no início e no fim do desenho. E já iniciei essa próxima carreira e já estou chegando no desenho. Vou fazer o bloquinho aqui normalmente. Em cima do último bloquinho, antes do conjunto de pontos, um ponto alto. E agora, não vou fazer mais esses aumentos no início e no fim da carreira. Vou fazer pontos altos sobre pontos altos. Então, nesse último bloquinho, faço um bloquinho normalmente. Duas correntinhas e no primeiro ponto alto do conjunto de pontos, um ponto alto somente. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto normalmente.
Chegando aqui no último ponto alto, faço um ponto alto e não vou fazer mais o conjunto de pontos no próximo bloquinho igual no início. Faço 2 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto do bloquinho, ficando dessa forma com a mesma quantidade de pontos nessas 2 últimas carreiras. E vou fazendo assim nas próximas também. Faço ponto alto sobre ponto alto, não vai ter nenhum aumento. E no primeiro e no último bloquinho do conjunto de pontos, faço um bloquinho normalmente. Vou fazendo assim até ficar com 5 carreiras de pontos altos sobre pontos altos. Já fiz 2 e vou fazer mais 3. Quando estiver prontas 5 carreiras de pontos altos sobre pontos altos todas iguais e iniciado a próxima carreira chegando no desenho novamente, eu volto. Fiz todas as minhas carreiras de pontos altos sobre pontos altos e bloquinhos sobre bloquinhos, ficando dessa forma. E já iniciei essa próxima carreira e chegando no desenho, vou fazer agora diminuições, ao contrário do que eu fiz no início. Faço 2 correntinhas no primeiro ponto alto, um ponto alto, fazendo o bloquinho normalmente. E ao contrário do que eu fiz no início, vou diminuir um bloquinho, fazendo 2 correntinhas, saltando 2 pontos altos e no terceiro fazendo um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto, mas eu devo saber a quantidade de pontos altos que eu devo fazer, porque no meio também eu devo deixar um espacinho de um bloquinho. Então, antes e depois, o bloquinho do meio deve ter a mesma quantidade de pontos e no final sobrar 3 pontos altos para fazer um bloquinho no final. E são 2 pontos altos que eu salto no meio. Então, no início, 3 pontos altos eu devo deixar e a partir do quarto eu conto. E aqui eu devo fazer 10 pontos altos de cada lado antes e depois do meio, que vai dar certinho. Feitos os 10 pontos altos, faço 2 correntinhas, vou saltar 2 pontos altos para o bloquinho do meio. No terceiro faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até ficar com 10 pontos e vão sobrar certinho 3 pontos altos no final. E depois dos 10 pontos altos, sobraram certinho 3 pontos altos no final da carreira. E vou fazer o bloquinho, 2 correntinhas, salto 2 pontos e no último faço um ponto alto. E ficou dessa forma. E vou seguir fazendo os bloquinhos normalmente até o final da carreira. Vou iniciar a próxima e quando estiver chegando no desenho, eu volto. Chegando no desenho novamente, agora eu vou fazer a última carreira do desenho. Faço normalmente bloquinho sobre bloquinho, 2 correntinhas e um ponto alto no primeiro ponto. E nessa última carreira também faço diminuição, igual fiz na carreira anterior, 2 correntinhas, salto 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até ficar sobrando 3 pontos altos no final, para eu poder fazer o bloquinho, ou seja, a diminuição. E é no total 4 pontos altos aqui. Sobrando 3 pontos, faço 2 correntinhas, salto 2 e no último faço um ponto alto. No bloquinho do meio eu faço um bloquinho, 2 correntinhas, no primeiro ponto um ponto alto e vou fazer diminuição também nesse lado, 2 correntinhas, salto 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto até ficar com 4, igual ao outro lado, e vai sobrar 3 pontos altos certinho. Faço 2 correntinhas, salto 2 pontos e no último faço um ponto alto.
Vou fazer bloquinho sobre bloquinho até o final da carreira e quando eu chegar no final da carreira, já vou começar a dividir a parte da frente com a parte de trás. Chegando no final da carreira, vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio, que eu não vou mais trabalhar a partir daqui. Agora eu vou contar quantos bloquinhos tenho no total. Se não ficar a mesma quantidade para a parte da frente e para a parte de trás, pode deixar um bloquinho a mais para a parte de trás. E como o coração fica no meio, antes e depois do desenho deve ter a mesma quantidade de bloquinhos antes e depois da marcação nas laterais. Então, vou contar aqui todos os bloquinhos e marcar no bloquinho da lateral, deixando a mesma quantidade antes e depois do desenho. Lembrando que, se for ímpar, pode deixar um bloquinho a mais para a parte de trás. Vou fazer a contagem aqui e marcar os bloquinhos das laterais. Vou marcar com alfinete de plástico, mas quem quiser pode marcar com um pedaço de fio. Já marquei as laterais, lembrando que eu conto esse conjunto de 4 pontos altos como um bloquinho. E como o meu deu par, deu 25 bloquinhos na parte da frente e 25 na parte de trás. E marquei em cima do ponto alto entre um bloquinho e outro. Agora venho com o fio para iniciar primeiro a parte da frente. Primeiro vou fazer a laçada inicial. Vou em cima do primeiro ponto alto, depois do ponto marcado. No ponto marcado eu não faço ponto. Vou no primeiro ponto alto, depois dele, passo o fio e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 correntinhas de espaço. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo bloquinhos normalmente até chegar na outra marcação. Chegando em cima do conjunto de 4 pontos da última carreira do desenho, vou fazer um ponto alto no primeiro, 2 correntinhas, saltar 2 pontos e fazer um ponto alto no último ponto, formando assim o bloquinho. E em cima do outro conjunto de 4 pontos, faço da mesma forma. Chegando no final da carreira, vou no último ponto antes da marcação e faço um ponto alto. Na marcação não faço ponto igual do outro lado. E para a próxima carreira eu viro e vou fazendo bloquinhos sobre bloquinhos. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais 2 de espaço e um ponto alto sobre o ponto. E sigo fazendo bloquinhos sobre bloquinhos até o tamanho que eu preciso. Para criança, depende muito do tamanho, então eu recomendo medir para saber o tamanho que deve fazer. De 2 a 5 eu costumo fazer 10 centímetros de altura, de 6 a 10 anos 12 centímetros e de 11 até 14, 14 centímetros. E para o PP, que é mais ou menos o tamanho que dá para a criança também, eu faço 14 centímetros de altura e para o P 16 centímetros. Contando a partir da primeira carreira que eu fiz depois da divisão. Para o M, 18, para o G, 20 e para o GG, 22 centímetros. Mas, claro, pode fazer a quantidade que quiser. Eu sempre recomendo medir para saber o tamanho certinho e ficar do tamanho que precisa. Mas vou fazer, independente do tamanho, carreiras repetidas até ficar na metade do tamanho que eu preciso. Então, se eu preciso fazer 16 centímetros de carreira, vou fazer somente 8, porque eu vou fazer a divisão no meio. Vou fazendo aqui e quando eu estiver com 8 centímetros de carreiras, eu volto.
Fiz aqui minhas carreiras repetidas até ficar com 8 centímetros para o meu tamanho P, que é a metade do tamanho que eu preciso. E agora eu vou começar a fazer as carreiras com divisão no meio. Já estou desse lado, então já vou dar continuidade aqui, depois do último ponto. Esses bloquinhos em cima, no meio certinho do coração, é onde eu vou deixar sem fazer pontos. Então, eu vou trabalhar normalmente bloquinho sobre bloquinho, até chegar nesse meio. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 de espaço. Vou no primeiro ponto e faço um ponto alto, 2 correntinhas no próximo ponto, um ponto alto, e vou seguir fazendo assim. 2 correntinhas e um ponto alto sobre cada ponto. Chegando aqui no meio, vou fazer um bloquinho em cima do ponto alto desse bloquinho no meio. E ao invés de eu prosseguir fazendo 2 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto, eu vou virar para fazer a próxima carreira. 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 de espaço. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e sigo fazendo o bloquinho normalmente. E vai ficar com um espacinho de 2 correntinhas somente no meio, entre um lado e outro. E para finalizar a carreira, eu vou fazer um ponto alto em cima da terceira correntinha e vou fazer as próximas seguindo a mesma repetição. E a quantidade de carreiras que eu vou fazer depende do tamanho que eu preciso. Se eu fiz as carreiras sem dividir até chegar na metade do tamanho que eu preciso, vou fazer o restante até totalizar o tamanho que eu preciso. Então, vou fazer a metade que falta e quando eu estiver com todas as carreiras prontas, eu volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras até ficar do tamanho que eu preciso, lembrando que não importa a quantidade de carreiras. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e cortar o fio. E o primeiro lado já está pronto, agora eu vou fazer do outro lado da mesma forma. Mas, devo observar em qual lado eu iniciei a primeira carreira, eu fiz da cava para o meio, então aqui eu vou fazer do meio para a cava para que os pontos não fiquem ao contrário. Volto com o fio, faço o nó inicial. Devo deixar o bloquinho do meio sem fazer, que é o espacinho de 2 correntinhas, e vou em cima do ponto alto do bloquinho. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 de espaço. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto e vou seguir fazendo os bloquinhos normalmente. Lembrando que no meio eu só não faço ponto no espacinho de 2 correntinhas, mas no ponto alto desse bloquinho eu faço dos 2 lados. Não preciso ficar medindo, devo fazer a mesma quantidade de carreiras e assim vai ficar do mesmo tamanho. Vou fazendo aqui e quando eu estiver na última carreira, eu volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras desse outro lado. E agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e cortando o fio. E a parte da frente já está pronta, ficando dessa forma. E agora eu vou fazer a parte de trás. Volto com o fio novamente e vou fazer o nó inicial. E vou começar em cima do primeiro ponto alto depois do ponto marcado, igual eu fiz na parte da frente. No ponto marcado, não trabalho pontos. Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 de espaço. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto.
e vou seguir fazendo assim até chegar no final da carreira. E quando chegar no final da carreira, vou fazer o último ponto no último ponto alto livre antes do ponto marcado. Como havia dito, no ponto alto marcado não faço ponto. E depois que eu terminar essa primeira carreira de bloquinhos, vou virar e vou fazer a próxima e vou seguir fazendo todas as carreiras iguais, de bloquinhos sobre bloquinhos. E devo fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na parte da frente, contando desde a primeira até a última. E assim não preciso ficar medindo que vai ficar do mesmo tamanho. Vou fazendo aqui e quando eu estiver com todas as carreiras da parte de trás prontas, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de bloquinhos, ficando dessa forma. E depois de terminar, agora eu vou unir as duas partes. Mas antes, devo marcar até onde na parte da frente que eu vou unir. Porque devo considerar que a ponta dessa parte da frente vai dobrar. Então, devo marcar onde a dobra não atrapalhe. Pode marcar no meio se quiser, mas eu recomendo unir as duas partes mais próximo do lado da cava do braço de fora do que no meio da peça. Eu já vou marcar no meio certinho aqui o bloquinho e vou unir somente os pontos altos. Lembrando que pode usar pedaço de fio para marcar. E agora eu vou começar a união. Depois do último ponto alto da parte de trás, faço 3 correntinhas. E vou no primeiro ponto alto da parte da frente, que na verdade são as 3 correntinhas. Na terceira, faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas. Vou no segundo ponto alto da parte de trás e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas. Vou no segundo ponto alto da parte da frente e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, vou no terceiro ponto alto da parte de trás e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, vou no terceiro ponto alto da parte da frente e faço um ponto baixíssimo. E vou unindo dessa forma, fazendo 3 correntinhas e um ponto baixíssimo na parte de trás, depois na parte da frente. A união vai terminar quando chegar no último ponto alto livre antes da marcação na parte da frente, porque eu comecei primeiro pela parte de trás. E chegando no último ponto alto, antes da marcação, na parte da frente, vou unir pela última vez, fazendo 3 correntinhas e um ponto baixíssimo nesse ponto alto. Faço uma correntinha e corto o fio. E agora eu vou unir do outro lado da mesma forma, mas vou começar pela parte da frente, para poder fazer da cava para o meio, e vou marcar na mesma quantidade de bloquinhos do outro lado. Se eu marquei no meio, vou marcar aqui também. E vou iniciar fazendo nó no fio. E vou passar o fio no primeiro ponto alto da parte da frente.
Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas e vou no primeiro ponto alto da parte de trás, que na verdade são as correntinhas. Na terceira, faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, vou no próximo ponto da parte da frente e faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, no próximo ponto da parte de trás, um ponto baixíssimo. E vou unindo da mesma forma que eu fiz do outro lado, porém, se eu comecei na parte da frente, vou finalizar na parte de trás. Que os dois lados devem ficar com a mesma quantidade de pontos altos unidos. Vou unir aqui no último ponto alto antes da marcação da parte da frente e para finalizar no ponto alto da parte de trás. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E os dois lados já estão unidos. E agora eu vou dar início às carreiras de acabamento. Primeiro vai ser na parte de baixo. Já virei a peça para a parte de trás. E o acabamento aqui no cos vou fazer dessa forma. Venho com outra cor de fio. Claro, pode usar a mesma cor. Vou usar o barbante fio 4, que é a mesma espessura do fio que confeccionei a peça, porém na cor rosa bebê. Primeiro faço o nó inicial, vou em um desses bloquinhos, passo o fio e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. No mesmo bloquinho, faço um ponto alto feito pela metade. E o ponto alto pela metade é uma laçada na agulha, passo por dentro do bloquinho, dou a laçada uma vez. Fica com 2 alcinhas, vou direto para o próximo bloquinho e vou fazer 2 pontos altos feitos pela metade. E aqui no início fica com 5 alcinhas. Dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço 2 correntinhas, vou no mesmo bloquinho que eu fiz os 2 pontos altos feitos pela metade e faço novamente 2 pontos altos feitos pela metade. Fica com 3 alcinhas e agora vou direto para o próximo bloquinho e faço 2 pontos altos feitos pela metade. Ficam com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço 2 correntinhas, no mesmo bloquinho faço 2 pontos altos feitos pela metade. Vou no próximo bloquinho e faço 2 pontos altos feitos pela metade. Ficam com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço 2 correntinhas, no mesmo bloquinho faço 2 pontos altos feitos pela metade. E depois no próximo bloquinho, 2 pontos altos feitos pela metade, ficam com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço 2 correntinhas e sigo fazendo essa mesma repetição por toda a volta. Em um bloquinho, 2 pontos altos feitos pela metade e no próximo também. Ficam com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas, 2 correntinhas. No mesmo bloquinho que eu fiz 2 pontos altos feitos pela metade, faço novamente 2 pontos altos feitos pela metade e depois no próximo bloquinho também. E depois de ficar com 5 alcinhas, dou a laçada, passo por dentro de todas. Vou dar continuidade e quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Finalizando aqui a minha primeira carreira de acabamento, ficando dessa forma. E agora, depois de fazer o último conjunto de pontos altos feito pela metade, faço 2 correntinhas e um ponto baixíssimo em cima do primeiro conjunto de pontos altos feito pela metade. Para a última carreira, passo com um ponto baixíssimo para o espacinho de 2 correntinhas, faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo, mais 2 pontos baixos no mesmo espaço, totalizando 3 pontos com a primeira correntinha. Vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço
3 pontos baixos. Vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos baixos. E vou continuar fazendo assim por toda a volta, e quando eu finalizar essa carreira, eu volto. Finalizei a última carreira de acabamento de pontos baixos, fiz um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo para finalizar. E depois do cos pronto, vou passar para as mangas. Vou fazer da mesma forma que eu fiz no cos. Volto com o fio, faço o nó inicial. E vou trabalhar no bloquinho embaixo do braço primeiro, fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto e no mesmo bloquinho um ponto alto feito pela metade. Vou no próximo bloquinho e faço 2 pontos altos feito pela metade. No início aqui fica com 4 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço 2 correntinhas no mesmo bloquinho que eu fiz os últimos pontos altos feito pela metade. Vou fazer novamente 2 pontos altos feito pela metade. E vou no próximo bloquinho, que já é o primeiro bloquinho da primeira carreira que eu fiz da cava do braço, depois da divisão, e vou fazer 2 pontos altos feito pela metade. Fica com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço 2 correntinhas, no mesmo bloquinho faço 2 pontos altos feito pela metade. E vou no próximo bloquinho, faço 2 pontos altos feito pela metade, ficam com 5 alcinhas, dou a laçada, passo por dentro de todas. 2 correntinhas, no mesmo bloquinho, 2 pontos altos feito pela metade. Vou no próximo bloquinho, faço 2 pontos altos feito pela metade também, ficam com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. E vou seguir fazendo assim até o final. Faço normalmente em todas as carreiras da parte da frente, na união das duas peças também, e depois passo para o outro lado. Para finalizar, faço o conjunto de pontos altos feito pela metade no primeiro bloquinho que eu fiz, o primeiro conjunto. E depois finalizo com um ponto baixíssimo em cima desse primeiro conjunto. E a próxima carreira será de pontos baixos, vou fazer em cada espacinho de 2 correntinhas, 3 pontos baixos, igual eu fiz no cos. E depois que eu terminar esse lado, vou passar para o outro e vou fazer da mesma forma. Pontos altos feito pela metade nos bloquinhos e depois a carreira de pontos baixos no espacinho de 2 correntinhas. Quando eu estiver com os 2 lados prontos, eu volto. Terminei de fazer a cava dos 2 braços, ficando dessa forma o acabamento, da mesma forma que eu fiz no cos. E agora eu vou fazer o acabamento no meio. Vou começar primeiro pela parte de trás, que é onde eu quero iniciar e finalizar o ponto. Então, volto com o fio novamente, faço o nó inicial. Em um desses bloquinhos, passo o fio e vou fazer 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. E nesse mesmo bloquinho, faço mais 2 meio pontos altos, ficando com 3, contando com as 2 correntinhas. E o meio ponto alto é uma laçada, passo por dentro do bloquinho, dou uma laçada e passo por dentro de todas as alcinhas. Vou no próximo bloquinho e faço 3 meio pontos altos. Vou no próximo bloquinho e faço 3 meio pontos altos. E vou seguir fazendo assim, até quando eu chegar na parte da frente. Eu devo fazer 3 meio pontos altos em todos os espacinhos, não só de 2 correntinhas, mas também no espacinho onde tem a união das 2 peças, do outro lado da mesma forma. E quando eu chegar nesse último bloquinho da última carreira, eu volto, que eu vou fazer um pouco diferente. Chegando aqui no último bloquinho da parte da frente, o que fica na ponta, aqui eu vou fazer dessa forma, 3 meio pontos altos. E uma correntinha de espaço. E no mesmo bloquinho,
3 meio pontos altos. Somente na ponta que eu faço dessa forma. Agora eu vou seguir nos outros bloquinhos, fazendo 3 meio pontos altos. Chegando no último bloquinho desse lado, vou fazer 3 meio pontos altos. E no meio certinho, onde está o espacinho de 2 correntinhas, faço 3 meio pontos altos. E depois já passo para a primeira carreira, que é o primeiro bloquinho desse outro lado, e faço 3 meio pontos altos. E sigo fazendo nas próximas carreiras 3 meio pontos altos em cada bloquinho, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Chegando no último bloquinho da última carreira desse lado, vou fazer igual eu fiz do outro, nessa ponta, faço 3 meio pontos altos, uma correntinha somente e 3 meio pontos altos. E agora eu vou seguir fazendo essa carreira, 3 meio pontos altos em cada espacinho, e quando eu estiver chegando onde eu iniciei, eu volto. Finalizando aqui a carreira de meio pontos altos, ficando dessa forma. E agora eu vou finalizar depois do último meio ponto alto, com um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas iniciais. Faço uma correntinha e corto o fio. E o acabamento na parte de cima também já está pronto. Agora eu vou dar início ao cordão para passar no cos, lembrando que é opcional. E o cordão do cos vai ser bem simples mesmo, vou fazer de correntinhas, mas claro, pode fazer da forma que quiser. Depois que eu fizer todas as correntinhas para o tamanho que eu preciso, ela deve dar para passar em todos os espacinhos do cos, amarrar e ainda fazer um laço. Eu vou passar, depois que eu finalizar, e depois faço o arremate de todos os fios e já volto com tudo finalizado. O arremate eu faço bem simples mesmo, pode fazer da forma que quiser, mas eu costumo passar o fio por dentro de alguns pontos do lado avesso. Quando é mais de um fio, eu costumo passar um deles por dentro de um dos pontos, dou alguns nós, passo novamente por dentro dos pontos e corto o fio. Quando é um só, eu passo por dentro de uns pontos e faço pelo menos 2 correntinhas. Passo por dentro de alguns pontos novamente e corto a sobra. Terminei o cordão e já passei no cos. Passei na última carreira de bloquinhos, mas pode passar onde quiser. E fiz o arremate de todos os fios. E o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like e para quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.